Licantropia. Que história estranha é essa de seres humanos que se transformam em lobo? Esse é o tema de hoje do Monstruário. Então, hoje o tema do nosso monstruário vai ser a licantropia. Vou botar meu script aqui. Eu sou o Lúcio Agra, esse é o Monstruário, que é a nova playlist do canal Artes ao Vivo, e que tem o patrocínio não autorizado da Laia Gaiata. Fiquem ligados, porque vem coisa aí no sábado, som, na outra live que a gente tem, na outra live não, mas no outro programa que a gente tem aqui no Artes ao Vivo, vocês vão ouvir falar mais disso. O canal Artes ao Vivo é um projeto de extensão do Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, que conta com a parceria da Web TV do Secult. E no Monstruário a gente conversa sobre o que nos assusta, o que chamamos de terror e o que inventamos para esse medo em vários e diversos universos culturais. E na live de hoje a gente vai conversar sobre as histórias estranhas das metamorfoses, com foco principal naquela em que seres humanos se convertem em lobos. Bem, como já fizemos da outra vez, né, o primeiro programa dessa série está disponível já lá no canal Artes ao Vivo do YouTube. A gente vai aqui usar algumas das categorias propostas principalmente em dois textos. Um que está nesse livro aqui, Pedagogia dos Monstros. O texto se chama 7 Teses, a cultura dos monstros em 7 teses, é isso? Eu sempre esqueço. A cultura dos monstros, 7 teses, do Jeffrey Jerome Cohen. Essa bibliografia vai estar aqui na explicação do vídeo, quando estiver no YouTube, e também está já no programa passado. Ela vai nos acompanhar em todas as situações, né? Porque o Jeffrey Jerome Cohen é um dos que propõe uma classificação dos monstros, né? E a gente vai hoje falar um pouquinho de quais categorias a gente pode incluir esse monstro curioso e que causa tanta fascinação. E outra referência que nos ajuda muito é esse livro aqui, Da Natureza dos Monstros, do Luiz Nazário, muito difícil de achar, no qual ele faz uma resenha não só A Imaginação do Desastre, da Susan Sontag, ensaio clássico e fundamental sobre a questão dos monstros, mas também em algumas outras passagens, faz referência a outros monstros aqui. Então, portanto, e ele chega a fazer até uma classificação dos monstros, né? E, portanto, nós vamos usar também um tanto das coisas que ele fala nesse livro aqui. Bom, há uma precedência dessa questão da metamorfose, evidentemente, e uma das obras mais conhecidas da literatura sobre essa questão da metamorfose é justamente as Metamorfoses de Ovídio, né? Onde estão alguns protótipos de monstros que a gente conhece modernamente, contemporaneamente até, né? Mas, além desse universo, não é? A gente também tem, na história, uma série de aproximações a
as aproximações entre o monstruoso e o humano. E uma dessas aproximações, e uma dessas lógicas de aproximação, se situa precisamente na Idade Média, quando parece que as metamorfoses de que tinha falado já antes o Ovídio são todas possíveis de acontecer. Preciso que a gente entenda um pouco que a Idade Média foi uma época em que a humanidade estava atravessando, uma certa humanidade, que é a humanidade europeia, naturalmente, estava atravessando um processo, né, muito complexo de substituição de valores milenários que vinham das civilizações antigas por uma cultura monoteísta. Isso já foi objeto de discussão de muitos lugares e muitas páginas, né, vamos dizer assim. E aí alguém resolveu tomar para si a tarefa de pensar isso que surge na Idade Média e que vai se conhecer como zootropismo, que é a capacidade ou a suposta tendência dos seres humanos a se transformarem em figuras animalescas. Isso, obviamente, transcende a mera figura do lobisomem ou de qualquer outro monstro derivado de uma metamorfose do humano em monstro. Ou seja, a mosca, enfim, o monstro da Lagoa Negra, quer dizer, todos. Uma coisa é você falar que existem monstros antropomorfos. Isso é uma questão. A outra coisa é você falar da metamorfose para o não humano, que é visto durante determinado momento da história da humanidade como bestial. Isso nos atravessa até hoje. Né? Nós sabemos que até hoje tem muita gente que evoca, deixa eu melhorar um pouquinho a luz aqui, tem muita gente que evoca essa questão do animalesco, né? Agir como um animal, se comportar animalescamente, né? Ele foi um animal, né? Curiosamente, algo que, entre os seres que ainda têm uma convivência muito intensa com a Terra e com a natureza, e claro que eu estou me referindo aqui aos seres humanos tidos, como, até bem pouco tempo, como primitivos, isto é, os indígenas de modo geral, incluindo os índios brasileiros, a relação que eles têm com o animal é de outra natureza. Também está excluída aí a possibilidade da invenção criativa a partir do animal. Todo mundo já deve estar lembrando do caso absolutamente fundamental e essencial para isso que a gente está falando aqui, do Guimarães Rosa, com Meu Tio e o Aretê, o famoso conto do Guimarães Rosa, em que o contador narra para aquele que o escuta como foi que, em determinado momento, ele foi se transformando em onça. E quando o homônimo, né? O homônimo não, desculpe, o isotópico do leitor, isto é, o cara que está no lugar de quem está ouvindo a narrativa e que tem a mesma forma daquele que vai ouvir essa narrativa, né? Ele começa a perceber que quem está narrando está também efetivamente se transformando em onça. E nós vemos, então, não só a situação do narrador se transformar em onça, como o texto vai se transformando em onça para quem o está lendo. Né? Para quem ainda não conhece, o Meu Tio e o Aretê, né, que é propositalmente uma palavra difícil de pronunciar, eu recomendo enfaticamente, é uma dessas... Deixa eu ajeitar um pouquinho aqui. É uma dessas situações, né, onde você tem a metamorfose e esse pavor do bicho, né? Mas o pavor do bicho é brincado pelo Guimarães Rosa. Mas eu estou falando aqui antes dessa coisa da zootropia, porque teve um cara que se interessou por isso. Eu não sei se ele é holandês, eu tenho a impressão que sim, e também não tenho para dizer para vocês exatamente a época desse ensaio, desse livro. É o livro mas é um livro extraordinário, o livro do Jurgis Baltrushaitis, que se chama Aberrações, ensaio sobre a lenda das formas. Me lembro de que pelo menos 2 professores meus sempre falaram desse livro com muito apreço. Um foi o Arlindo Machado e outra foi a Jerusa Pires Ferreira.
ambos se referiam a esse livro como um livro fundante, né? E eu, naturalmente, tendo tomado para mim como tema das minhas pesquisas, quando eu ainda estava fazendo doutorado, essa questão do monstro, que no meu texto ganha outro sentido, completamente diferente da teratologia, ou seja, do conhecimento do monstruoso em si, eu fui lá no Baldur's Sites, era leitura obrigatória. O Baldur's Sites, na verdade, se interessa por essa questão por causa da questão da fisiognomia animal, que é o nome do primeiro capítulo do livro dele. A identificação, diz ele, do homem e do animal remonta às mais antigas origens. Fez surgirem as fábulas e os deuses de todas as civilizações antigas. Interveio nos sistemas dos conhecimentos da natureza moral dos seres por intermédio das aparências físicas, né? E aí ele reproduz uma publicação de 1950, né, do France Dimanche, O Animal e o Homem, uma página inteira desse jornal, em que estão reproduzidos ali algumas figuras com aparência zoomorfa, ou isso é, pessoas que têm caras semelhantes, rostos semelhantes aos que seriam os rostos, né, ou a aparência dos bichos, né? Então, tem aquele que tem uma cara assim mais lupina, que seria de lobo, a cara que tem mais feições simiescas, que tem uma cara mais aproximada de um macaco, tem feições felinas, né? Tem uma mulher sorridente aqui que parece com um gato, mas evidentemente que isso é sempre tremendamente arbitrário, né? E a partir dessa fisiognomia moderna, ele então diz assim, o que levou o ser humano a buscar isso no passado, né? Ele começa a desenrolar a história em contrário para entender como foi que nós chegamos a essa história de se interessar pela fisiognomia. E aí ele vai voltando no tempo, né? Naturalmente na cultura ocidental, e chega nas ilustrações do Lebrun, né? Que desde o século XVI operam com os mesmos dados e os mesmos tipos, mas variando em espírito. Nos arranjos de Portat não falta rigor nem malícia. Em Rubens, esses estudos, como os do Brun, do Portat e do Rubens, o famoso pintor Rubens, se destinavam a fazer com que esses artistas compreendessem a anatomia, coisa que já tinha sido começada no Renascimento com o Leonardo da Vinci, como nós sabemos. Em Rubens, os animais conferem nobreza aos homens. Lebrun faz deles seres terríveis, cuja desumanidade e realidade se devem a uma exatidão minuciosa das formas. Ou seja, prosperou lá pelo século XVI, na época do Barroco, justamente, o centro da pesquisa do Baldur's Sites é no Barroco, prosperou essa percepção de que o monstruoso deveria ser algo que pudesse resultar de uma certa correlação com os animais. Repararam? Quer dizer, é no século XVI e durante o Barroco que começa a haver a desconfiança, né, recuperada da Idade Média em relação à possibilidade de cruzamentos. Na Idade Média, como nós veremos, essa possibilidade de cruzamentos era vista como um dado real, né? Mas, no século XVI, isso é visto como um indicador, inclusive, de caráter. E daí vão surgir algumas das visões preconceituosas que depois vão formar o pensamento europeu, inclusive visões que associam pessoas consideradas desprezíveis, né, e até criminosos a certas feições animalescas. Prosseguindo, então, em Rubens, os animais conferem nobreza aos homens, Lebrun faz deles seres terríveis, cuja desumanidade e realidade se devem a uma exatidão minuciosa das formas. Enxertados em sistemas fabulosos, o pensamento geométrico e a fisiologia modernos estimulam ainda mais a sua tendência visionária e aumentam a razão de ser, né? Nessa mesma passagem, aí, pela primeira vez no livro todo,
o Baldrusite vai falar de um acontecimento em particular. Ou seja, a gente vai ver que essa história do lobisomem tem uma precedência muito interessante. Na sua versão resumida, foram sem dúvida estes desenhos que o primeiro pintor do rei mostrou a seus confrades numa sessão da Academia de Pintura. E aí, na ata, ele era pintor do rei, o Lebrun, na ata de 23 de março de 1671, lê-se: o senhor Lebrun fez um relatório de sua última conferência sobre a fisiognomia e expôs todas as várias demonstrações de que tratou, seja de cabeças de animais, seja de homem, mostrando os sinais que distinguem suas inclinações naturais. Chamo a atenção de vocês para o fato de que nós estamos aí, nessa altura, 1671, mais ou menos há 100 anos, um pouco mais, né, uns 170 anos, das famosas descobertas de além-mar. Né? Então, portanto, tudo aquilo que vem do Novo Mundo também reverbera nisso que a gente está ouvindo aqui. Colbert assistiu a essa reunião e mostrou grande satisfação. Na sua versão resumida, o tratado foi publicado sem ilustrações, o Tratado Lebrun, mas as figuras foram conhecidas por gravuras executadas separadamente. Etienne Grantel, falecido em 1706, fez pranchas para La Physionomie du Loup e La Physionomie du Bouc. Muitas composições fisiognômicas encontraram no Livre de Portraiture, o livro de retratar, né, gravado, segundo Lebrun, por Simoneau Lejeune, falecido em 1727, e são também assinaladas reproduções feitas por Hertz em Augsburg. A difusão dessas imagens parece ser ampla até 1806, 200 anos depois, e a teoria e a prática encontram-se em publicações separadas. Então, a gente pode dizer com bastante tranquilidade, com margem de segurança, que o imaginário europeu foi sendo construído a partir desta visão, não é, de uma associação entre seres humanos e animais e do sentido negativo dessa associação. E me chamou muita atenção esse detalhe, La Physionomie du Loup, a fisionomia do lobo. Né? É o primeiro momento que aparece a fisionomia do lobo. A fisionomia do lobo vai reaparecer nos tratados de 1839 de Lehnert. Eu não consigo enxergar com essa letrinha muito diminuta, mas eu acho que é isso. Lehnert. Tratado Fisiológico da Semelhança Animal. Reparem que no tratado do Lehnert, aí o que acaba acontecendo é que a semelhança fisiognômica funciona mais ou menos com o mesmo traço da anterior, ela não se modifica em termos de desenho, mas ela ganha esse sentido já protocientífico, né? Porque é tratado fisiológico. Nós estamos no domínio da medicina agora. É o tratado fisiológico da semelhança animal. Né? Portanto, aí, a partir daí, começa a haver uma verossimilhança do ponto de vista científico. E se há uma verossimilhança do ponto de vista científico, a gente começa a perceber que vai havendo um uso da ciência que pretende traçar, a partir dessas referências, um saber científico comprovável que poderia sustentar uma ideia de que tal ser humano é assim dessa forma porque ele tem um tipo físico que é derivado de certo animal. Vocês já estão entendendo onde é que eu quero chegar. Muito bem. Um dos melhores estudos sobre esse tema, né? Antes eu queria falar um pouquinho desse aqui, que é um livro muito bacana, chamado Tudo Isso, repito novamente, vai estar... Deixa eu tirar um pouquinho o GC aqui, para não ficar isso durante muito tempo. Tudo isso aqui vai estar na bibliografia, que eu deixo sempre na explicação do vídeo. Não está agora, vocês estão assistindo esse vídeo no Facebook, mas logo em seguida eu vou subir ele para o YouTube e já vou acrescentar essa bibliografia aqui. Então, o próximo livro que está aqui, A Filosofia do Horror, ou Paradoxos
de Coração, do Noel Carroll. Esse livro, muito interessante, é uma das tentativas de leitura a partir, justamente, da filosofia, dessa questão, né, do monstruoso. E aqui ele já começa a apontar também esses nexos com a ciência. Os lobisomens, por exemplo, violam a distinção categorial entre seres humanos e lobos. Nesse caso, o animal e o ser humano habitam o mesmo corpo, entendido como um protoplasma espacialmente situável. Todavia, fazem isso em horas diferentes. Reparem, ele estava falando aqui, até agora, da psicanálise, do Freud, desse temor, né, do monstro, de tudo isso, e aí ele vai começando a falar dos monstros que têm relação com o científico, dos quais, e ele vai aparecer, evidentemente, aqui num próximo programa, está centralmente a figura do Frankenstein, obviamente, do ser humano criado, né, do humano demiúrgico querendo fazer o papel do criador, de Deus, né, e criando um ser humano artificial composto de partes de outros seres humanos. Na discussão dessa questão do ser desse monstro, ele então topa com o lobisomem, que tem essa essencial ambiguidade. Quer dizer, ao contrário do, por exemplo, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, em que você tem Dr. Jekyll, um cientista respeitado, que faz os seus experimentos, mas erra numa determinada fórmula, toma essa fórmula e se metamorfoseia no Hyde. Quando ele é Mr. Hyde, é o lado oculto dele que aflora, é a maldade, é o horror, etc. Quando ele retorna dessa viagem, né, do mundo do mal, ele retorna tornando-se novamente um sujeito bom, respeitável, etc., que seria o Dr. Jekyll. Né? Então, são estágios diferentes. Né? O Frankenstein, por sua vez, é um compósito de elementos tirados de vários corpos diferentes. Então, daí a imprevisibilidade desse resultado e o perigo desse resultado. No caso dos lobisomens, eu vou repetir, violam uma distinção categorial, quer dizer, ele não é... Frankenstein é, obviamente, um monstro, porque é construído de pedaços de outras pessoas. Não é? Mr. Hyde é um monstro, porque é o lado horroroso do humano, né? Mas os lobisomens, eles violam a distinção categorial entre seres humanos e lobos, por uma razão fundamental. Ele diz aqui, o animal e o ser humano habitam o mesmo corpo, entendido como um protoplasma espacialmente situável, como uma base, um protoplasma, uma base para a criação de um ser vivo, né, que está situado no corpo de alguém. Todavia, fazem isso em horas diferentes. E o problema é que ele pode surgir sem que você espere. Quer dizer, há sempre a expectativa, dentro da figura do lobisomem, de que ele possa vir a se transformar. Mas como nós não sabemos quem é efetivamente o lobisomem, né, então a gente fica, né, o tempo todo no terror de será que aquela pessoa é um lobisomem? E aí é claro que a história vai se sofisticando, vão se criando elementos narrativos para essa história, quer dizer, ele se transforma à meia-noite, ele era um filho bastardo, ele é fruto de incesto, ele é isso, ele é aquilo, e aí, ou ele sofreu uma maldição, uma bruxa má, lançou-lhe uma maldição, e ele toda noite, quando chega a meia-noite de lua cheia, ele tem de se transformar em lobisomem, e ao se transformar em lobisomem, ele sai agindo como um animal, matando as pessoas, não é? Depois ele retorna, não lembra absolutamente do que aconteceu. Quer dizer, isso é um tópico característico dessas histórias. Né? O lobisomem, ele, quando se transforma em monstro, assim como o Dr. Jekyll, quando vira monstro, né, ele tem uma espécie de ataque, ele sai de si, ele vive um transe, né, como naquelas patologias em que você entra num estado de inconsciência e tudo que você faz, você depois não lembra o que foi, das quais a patologia mais fundamental é a própria drogadicção com álcool. Né? Quer dizer, as pessoas
no mais das vezes, quando se embebedam, aquela famosa frase, né? Eu bebo para esquecer. Para esquecer o quê? Que você bebeu. Então, isso está ligado a uma série de coisas, né? Do destempero humano, do risco de você se destemperar, etc., que o lobisomem carrega consigo. Né? Isso são componentes narrativos que vão se sobrepondo à estrutura básica, mas a estrutura básica é essa. O lobisomem, ele balança a nossa visão, como ele diz aqui, eu gosto muito viola a distinção categorial. Você não tem onde colocar ele. Como é que eu vou saber onde eu ponho esse bicho? Porque ele é metade humano, metade bicho, né? Ele se metamorfoseou no bicho, mas ele ainda tem, embora curvado e tudo, mas ele ainda tem características humanas, né? Em que medida esse ser humano pode ser também um pouco lobo, né? E para aqueles que já estão pensando que essa configuração do lobisomem é especificamente masculina, eu já vou avisando que não é bem assim. Porque à medida que a narrativa foi se desenvolvendo ao longo do tempo, e aí do século XIX já é um salto, né, Revolução Industrial, para a gente chegar agora, à medida que essa narrativa foi se desenvolvendo, a figura feminina foi entrando nessa história. Já já a gente vai falar dos filmes, e aí a gente vai falar um pouquinho disso. Mas eu queria ir um pouquinho mais adiante no Noel Carroll, para o que ele diz em seguida. As identidades de animal e de lobo não são temporalmente contínuas. Quer dizer, o sujeito não é o tempo todo um monstro-lobo, não é como o monstro que vive num determinado lugar escondido. Olha, não vai lá que você vai ver aquele monstro. Né? Ele está entre nós, tem essa ideia, né, do monstro estar entre nós. Embora provavelmente seu protoplasma seja numericamente o mesmo. Ou seja, na verdade, ele tem um código genético, tem uma disfunção genética. Isso foi uma das explicações usadas em filmes para lobisomem. Né? Ou pelo menos não exatamente a explicação genética, mas uma explicação pseudocientífica que aludia a isso. Né? Sobretudo nos filmes de lobisomem depois, que foram poucos da Hammer, depois dos anos 50 na Inglaterra. As identidades, então, de animal e de lobos não são temporalmente contínuas, embora provavelmente seu protoplasma seja numericamente o mesmo, num dado ponto do tempo, ou seja, quando há o surgimento da lua cheia, o corpo habitado pelo humano passa para o lobo. A identidade humana e a identidade de lobo não se fundem, mas, por assim dizer, são escalonadas. Eu diria que isso é da ordem da incorporação, né? É bem aquela característica daquilo que funciona através da metamorfose pela incorporação. A metamorfose pela incorporação faz com que você transite para um outro estado, né? Isso está presente em inúmeras cosmogonias, vocês sabem disso, em inúmeras formas religiosas e tudo mais, e você transita, não é? Portanto, de um estado para outro estado, né? E nesse outro estado você ganha, né, essas características lupinas, não é? Que depois você vai abandonar novamente, porque o corpo habitado pelo humano passou para o lobo, mas ele só passou, ele vai retornar. Né? A identidade humana e a identidade do lobo não se fundem, por assim dizer, são escalonadas. O humano e o lobo são espacialmente contínuos, ocupam o mesmo corpo, mas a identidade muda ou se alterna ao longo do tempo. As duas identidades e as categorias opostas que elas representam não se interseccionam temporalmente no mesmo corpo. Né? Isso significa que não há possibilidade de você encontrar esse lobisomem como sendo assim, metade lobo, metade homem. Ele ou vai ser lobisomem, ou ele vai ser lobo, ou ele vai ser homem. Mas essa variação é que foi explorada justamente pelo cinema. Né? Esse protoplasma é heterogêneo no sentido de acomodar identidades diferentes, mutuamente excludentes em tempos diferentes. Mais adiante, o Noel Carroll diz o seguinte: no horror, portanto, a fissão ocorre sob duas formas principais. Ele vai falar de uma das características que ele encontra no horror. Nesse livro, ele não usa os mesmos
as mesmas formulações, por exemplo, de uma Susan Sontag, por exemplo. É um outro caminho, né? Então, ele vai falar que existem o horror, essa lógica da fissão. A fissão espacial e a fissão temporal. A fissão temporal, ele diz que é exemplificada pela divisão entre Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Divide os personagens no tempo, quer dizer, em um momento é Dr. Jekyll, em outro momento é Mr. Hyde. Ao passo que a fissão espacial, por exemplo, o caso de doppelgangers, multiplica os personagens no espaço. Por que não seria a mesma coisa? Numa hora ele não é lobisomem, na outra hora ele é lobisomem? É, mas acontece que o lobisomem, Dr. Hyde, não está dentro do corpo do Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Ele precisa tomar um indutor para que no momento seguinte ele vire o monstro. O monstro não está no corpo do médico. É o médico e o monstro. Entretanto, no caso do lobisomem, ele, o lobo, habita o corpo do homem. Né? Para fazer um monstro horrendo, diz ainda o Carroll, e em virtude da exigência da impureza, basta unir categorias distintas e ou opostas por meio da fissão ou fusão. Em termos de fusão, podem-se pôr garras no bebê de Rosemary, o diabo em Regan, que é a personagem lá do Exorcista, que eu numa live passada aí eu esqueci o nome dela, da menina, que a Ellen Burstyn faz no filme O Exorcista, é Regan. Note bem, não é Reagan, que é R-E-A-G-A-N, que é o nome lá do presidente Reagan. Não, é Regan. Regan, ou uma cabeça de mosca no corpo do Vincent Price, né? Numa versão que circulou no Brasil com o nome absolutamente com conotações racistas, né? Porque o filme A Mosca, aqui no Brasil, que também se chamava The Fly, a versão dos anos 50 circulou aqui como A Mosca da Cabeça Branca, o que levava... Aí se perguntava, mas por que chamaram dessa forma? Porque se entendia que cabeça branca era a cabeça de humano, quer dizer, então humanos são só os brancos, é aquela coisa. Né? Mas, enfim, essas seriam as considerações que o Noel Carroll faz, e ele enfatiza muito essa questão da fusão e da fissão, desses dois movimentos que existem na natureza, né? A fusão de materiais ou então a ruptura desses materiais. Os monstros, para ele, funcionam como em processos de fusão ou fissão. E, no caso da fusão, uma fusão que revela descontrole, que chama a atenção para o fato de que a gente não pode ter certeza das coisas. Isso é a essência daquilo que depois a gente pode colocar numa outra denominação, que seria a ideia de pureza. O que é o monstro? Ele é um impuro. Né? Isso nos leva de volta, naturalmente, às teses lá do Jeffrey Jerome Cohen sobre a cultura dos monstros. Né? No caso da cultura dos monstros, a gente pode repassar as teses do Jeffrey Jerome Cohen e encontrar algumas coisas interessantes. Né? A primeira delas, a gente já pode dizer que o lobisomem cabe dentro dessa tese. A tese 1 dele diz: o corpo do monstro é um corpo cultural. E, como eu estou tentando demonstrar para vocês, o corpo do lobisomem é um corpo totalmente cultural. Né? O corpo dessa impureza que se instala, desse vírus, né? Que se instala no corpo desse monstro e faz com que ele fique em estado de descontrole, porque a própria pessoa, que pode ser um lobisomem, e nisso coincidem todas as narrativas, ela não tem controle sobre o processo, porque, dadas determinadas condições, ela pode virar lobisomem, quer ela queira ou não, e ela fará coisas horríveis e ninguém poderá impedi-la de fazer. Né? Diz aqui nessa tese 1, o Jeffrey Jerome Cohen, que o monstro é um construto e uma proteção. Simultaneamente, ele é algo que é uma invenção ideológica, mas ele também é uma projeção, perdão, falei errado, não é proteção. Pode ser também uma ideia de proteção, mas no caso é uma projeção. O monstro existe apenas para ser lido. O monstrum, etimologicamente a palavra monstrum, é aquele que revela.
aquele que adverte. Um glifo em busca de um hierofante, de alguém que o decifre, né? É uma inscrição que pede a sua decifração. Então, quando você se vê diante do lobisomem, você está diante de algo que é absolutamente indescritível, ou indiscernível, ou indecifrável, né? Como uma letra na página, um monstro significa algo diferente dele. É sempre um deslocamento, portanto, isso coincide com aquilo que o Carroll estava falando, um deslocamento, né? Ele habita sempre o intervalo entre o momento da convulsão que o criou e o momento no qual ele é recebido para nascer outra vez. Isso está sempre, ritualmente, em todos os filmes de terror, da forma clássica dos filmes de terror. Hoje, eles já estão subvertendo um pouco, né? O terror japonês agora subverte um pouco isso, mas, enfim. Princípio da incerteza genética, né? Ele fala ele aproveita a ideia de différence do Derrida, de diferença, né, do Derrida, que é um diferir, quer dizer, é um duplo ferir, né? Um princípio de incerteza genética, a essência da vitalidade do monstro, a razão pela qual ele sempre se ergue da mesa de dissecação quando os seus segredos estão para ser revelados e desaparecem na noite. Porque aí tem aquela tese que a gente já falou no monstruário passado, que é o monstro sempre escapa e sempre volta, que é a tese 2 dele. Então, eu já vou pular essa parte, porque a gente sabe que o monstro, por exemplo, os filmes de lobisomem serão sempre as mesmas histórias. A gente sabe que no final, a gente já conhece a história, como as grandes narrativas, a gente já conhece o final da história. A gente sabe que ele no final vai escapulir, a gente vai ficar em dúvida se ele morreu ou não, e essa dúvida de se ele morreu ou não é que vai nos calibrar, nos cacifar para o próximo, e vai criar o desejo de que nós vivamos novamente essa tensão do monstro. Depois, a tese 3, o monstro é o arauto da crise das categorias. Eu já falei isso no monstruário passado também. Eu queria voltar aqui no monstro mora nos portões da diferença. O lugar onde o monstro mora. Porque a gente viu com Carroll que ele tem essa ambiguidade. Ele é esse protoplasma que está no corpo humano. O monstro é a diferença feita carne. Porque todos os seres humanos são iguais, mas aquele que se transforma em lobisomem não é como todos os seres humanos, né? Ele mora no nosso meio, em sua função como outro dialético, o suplemento que funciona como terceiro termo, o monstro é uma incorporação do fora, do além, de todos aqueles lugares que são retoricamente colocados como distantes e distintos, mas que se originam do dentro. Isso, no período que vem da Idade Média às grandes navegações, tem uma representação muito clara, né? Nós percebemos isso muito nitidamente quando a gente vê as iconografias do que os viajantes imaginavam ou descreviam como sendo as maravilhas do Novo Mundo. Daqui a pouco a gente vai voltar a isso, mas essas maravilhas do Novo Mundo estavam sempre povoadas de monstros, né? Porque era a forma como a narrativa herdada da Idade Média já descrevia isso. Lembra vocês, por exemplo, da aparição do gigante Adamastor, um dos monstros que aparecem nos Lusíadas de Camões, que é o promontório, né, o Cabo das Tormentas, que aparece como um gigante feito de pedra e de terra, né? Então, ele sempre é sempre aquele que mora nos portões da diferença, né? O processo pelo qual a exageração da diferença cultural se transforma em aberração monstruosa é bastante familiar, diz também o Jeffrey Jerome Cohen. Representar uma cultura prévia como monstruosa justifica seu deslocamento ou extermínio, fazendo com que o ato de extermínio apareça como heróico. Curiosamente, não é? Nas ocasiões onde isso aconteceu, houve um deslocamento da figura do monstruoso que passou do exterminado, para o exterminador, né? É o caso, por exemplo, da figura do Wolfmann na Alemanha, né? do Wolfmensch, né? O lobisomem na Alemanha era o termo, logo após a Segunda Guerra Mundial, que designava os nazistas que ainda permaneciam nazistas. Sobre isso, a propósito disso, vocês podem ver
o excelente filme do Lars von Trier, chamado Europa, que, a certa altura, faz com que o personagem principal, né, do filme tenha contato com um desses lobisomens, né, que são pessoas que aparecem como pessoas comuns, mas que, na verdade, carregam em si um segredo, né? Ou seja, elas têm essa potência de, em determinadas circunstâncias, se transformarem em monstros, né? Essa era a figuração, por outro lado, que os nacionalsocialistas, os nazistas, a ideologia nazista fazia em relação ao judeu. Ela também via o judeu como impenetrável, misterioso, e que era um tipo de ser humano diferente, que não tinha pureza, era misturado com coisas que não se sabia de onde vinham, e era essa mistura que calcionava, que dava suporte à ideia de que ele precisava ser exterminado, porque como a gente não tem controle de que diabo de mistura é essa, isso aí é coisa que veio para destruir a pureza da nossa raça. Isso é um raciocínio que se repete sempre, sempre, continuamente, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, nos conta o Jeffrey Jerome Cohen, os americanos nativos foram apresentados como selvagens e redimíveis para que a poderosa máquina política do destino, o manifesto, pudesse insensivelmente expulsá-los para o oeste. Vocês sabem que tem, na história dos Estados Unidos, essa coisa repugnante, que é a crença que eles tinham de que eles estavam ungidos por Deus para fazer, né, essa ocupação desse território. E aí, então, eles diziam que os americanos nativos, ou seja, os índios, né, foram apresentados como selvagens e redimíveis. Não tinha não tinha conversa. Não adiantava tentar se relacionar com os selvagens ou admiti-los no seu meio, porque eles não tinham remédio, né? Então, a própria história, né, de certa forma, acaba se tornando uma coisa monstruosa, né? Diz ele, desfigurante, autodesconstrutiva, sempre sob o risco de expor as suturas que mantêm costurados seus separados elementos em um corpo único. A gente volta a isso quando a gente falar novamente do Frankenstein, quando a gente vier a falar do Frankenstein, né? Há uma coisa aqui também que ele fala a respeito de monstros semelhantes ao lobisomem, como o monstro que tem cabeça de cão, né? Bruno Roy, em 1975, escreve sobre esse fantástico híbrido. Que advertência ele veio trazer ao rei? Ele veio para dar testemunho de normas sexuais. Ele corporificava a punição recebida por aqueles que violavam tabus sexuais. Essa estranha criatura, uma combinação de categorias supostamente separadas, masculina e feminina, chega diante do rei Luís para validar a heterossexualidade em detrimento da homossexualidade, com suas supostas inversões e transformações. Qua fit equus, um escritor latino, declarou: o cavalo torna-se uma égua. O estranho monstro com cabeça de cão é uma censura viva da ambiguidade de gênero e da anormalidade sexual, tal como o momento cultural de Vincent as define, heteronormalização encarnada. Em determinados momentos, como está acontecendo agora, por pessoas ignorantes que desconhecem a história, você tem evocações, não é, de épocas passadas em que supostamente haveria certas maldições que cercariam o encontro de criaturas do mesmo sexo, encontro amoroso de criaturas do mesmo sexo, e que isso geraria monstros disformes, com formas de bicho, não é? E que é por isso que é preciso combater essas práticas, vamos dizer assim. A raça tem sido, da época clássica ao século XX, um catalisador quase tão poderoso para a criação de monstros quanto a cultura, o gênero e a sexualidade. A gente sabe que a raça é uma invenção, né? A África tornou-se desde cedo outro significante do Ocidente, com o signo da sua diferença ontológica sendo constituído simplesmente pela cor da pele, né? Quando essa diferença era fundamental e não era compreendida, ela era entendida, então, como manifestação do monstruoso. Depois, na outra tese do Jeffrey Jerome Cohen, O Monstro Policia as Fronteiras do Possível, a gente encontra, então, uma referência ao lobisomem muito clara, né? Diz ele aqui, eu vou pegar de um pouquinho antes para poder a gente não ficar muito sem sentido.
A partir de sua posição nos limites do conhecer, o monstro situa-se como uma advertência contra a exploração do seu incerto território, junto aos gigantes da Patagônia, os dragões do Oriente, os dinossauros do Jurassic Park, declaram que a curiosidade é mais frequentemente punida do que recompensada, que se está mais seguro protegido em sua própria esfera doméstica do que fora dela, diante dos vigilantes olhos do Estado. Esse é o destino trágico, né, das pessoas que resolvem desafiar as leis da natureza. No monstruário passado, eu falei do homem invisível, que também é alguém que era um cientista que desafiou as leis da natureza para criar uma fórmula que o tornasse invisível e paga o preço por isso. O monstro impede a mobilidade intelectual, geográfica ou sexual, delimitando os espaços sociais através dos quais os corpos privados podem se movimentar. Dar um passo fora dessa geografia oficial significa arriscar sermos atacados por alguma monstruosa patrulha de fronteiras, ou, que é pior, tornarmos nós próprios monstruosos. Vá se meter com o lobisomem, fica no caminho dele na meia-noite, sai de casa, né, porque à meia-noite tem lobisomem, você vai ser mordido por ele. Lycaon, o primeiro lobisomem da literatura ocidental, sofre essa metamorfose lupina como a culminação de uma fábula de hospitalidade. Ovídio relata como gigantes primeiros tentaram mergulhar o mundo em uma anarquia ao arrebatar o Olimpo dos deuses, apenas para serem despedaçados por raios divinos. De seu sangue assim espalhado, surgiu uma raça de homens que continuou as malignas trajetórias de seus pais. Entre a sua perversa progenie estava, dentre esses descendentes, estava Lycaon, que era rei da Arcádia. Quando Júpiter chegou como hóspede à sua casa, Lycaon tentou matar o governante dos deuses enquanto ele dormia, e no dia seguinte serviu-lhe como comida pedaços do corpo de um criado. O enraivecido Júpiter puniu essa violação da relação anfitrião-hóspede, transformando Lycaon em uma monstruosa aparência daquele estado sem lei e sem Deus, ao qual suas ações fizeram a humanidade regredir. O próprio rei foge aterrorizado aos gritos, atingindo os campos, tentando em vão falar. Sua boca involuntariamente acumula baba e, com a sua costumeira avidez por sangue, volta-se contra os carneiros, comprazendo-se no massacre. Suas vestes transformam-se em pelos enrolados, seus braços em pernas. Ele transforma-se em um lobo, mantendo, entretanto, alguns traços da sua antiga forma. Isso está nas Metamorfoses de Ovídio. Então, a horrivelmente fascinante perda da humanidade de Lycaon simplesmente reifica seu estado moral anterior. O corpo do rei torna-se todo transparência, instantânea e insistentemente legível. O poder da proibição narrativa alcança o seu ápice na persistente descrição da monstruosa combinação que constitui Lycaon, naquela condição mediana em que ele é tanto homem quanto animal, natureza dual e uma vulnerável agitação de afirmação. A fábula termina quando Lycaon não pode mais falar, apenas significar. Né? Então, a licantropia, o termo licantropia, vem do Lycaon, né? Que você encontra também em inglês, né? E que todos derivam dessa figura latina do lupino, do Licaonte, né? Que seria essa figura do lobo. Na tese 6, o medo do monstro é realmente uma espécie de desejo. Naturalmente estão implicadas aí coisas que depois, quando a gente falar mais dos vampiros, vai ficar mais presentes, eu não vou entrar muito nisso. E na tese 7, o monstro está situado no limiar do tornar-se. Eu acho que a tese é muito clara, não é? Então não é preciso que a gente entre em muitos detalhes para falar, né, na característica, né, que nós estamos vendo que está aí no lobisomem. Né? Bom, quanto às teses que o Nazário apresenta da imaginação do desastre da Susan Sontag, eu acho que a gente poderia apontar pelo menos algumas figuras. Né? Eu comecei essa live com uma máscara, e a Susan Sontag diz o seguinte: a máscara
pode ser justaposta ao rosto ou ser o próprio rosto deformado em deformação. Às vezes, a perfeição da máscara tornada rosto é acompanhada por uma piedade que humaniza o monstro e neutraliza o temor. E, nesse caso, eu acho que está muito pertinente isso, porque eu vou abrir um parêntese aqui e falar sobre essa história do monstro dentro do cinema. O que acontece? Essa máscara que eu usei aqui, né, com a qual vocês me viram antes, no começo da live, é uma das poucas máscaras que eu comprei na loja, que é uma das melhores lojas que você encontra em Nova York, dessas caracterizações, que é uma loja chamada Abracadabra, que é uma das poucas lojas em que você encontra as máscaras que são baseadas nos monstros da Universal. O que são os monstros da Universal? São os monstros que aparecem nos filmes da Universal, né? Filmes como, por exemplo, Frankenstein, do James Whale, de 1932, que está aí na nossa vinheta, e outros, como, por exemplo, Lobisomem, do Lon Chaney, né? Então, para falar um pouquinho do Lobisomem, do Lon Chaney, eu vou modificar um pouquinho a tela aqui, né? E pedir um agregado aqui, né, do próprio lobisomem, né, que vai ficar um pouco metamorfoseado comigo agora, para que eu possa falar com vocês sobre o lobisomem. O que é o lobisomem do Lon Chaney? É um dos últimos filmes da grande série de filmes da década de 30, da qual faz parte o Drácula, né, do Todd Browning, né, e da qual vai fazer parte também Frankenstein, a noiva de Frankenstein, a múmia, né, e que vão projetar os nomes principais, Bela Lugosi, né, a Santíssima Trindade Bela Lugosi, Boris Karloff, né, e Boris Karloff, Bela Lugosi, e eu falei do Drácula, falei do Frankenstein, falei da noiva de Frankenstein, enfim, daqui a pouco eu lembro. E um pouquinho mais adiante vai se projetar a figura de um cara que era filho de um grande ator do cinema mudo, do cinema assim chamado cinema mudo, do cinema silencioso, do cinema sem sincronia de som e imagem, da década anterior, da década de 20, que era o Lon Chaney, que ficou famoso por fazer algumas... É uma lenda isso, em parte verdadeira, mas, enfim, fazer algumas caracterizações que são muito impressionantes no caso do Lon Chaney, né? Caracterizações essas que tendem a ser mais impressionantes na medida em que ele, Lon Chaney, tinha como característica fundamental... Eu estou desaparecendo, olha, que coisa interessante aqui. Vamos ver se a gente melhora um pouquinho isso, porque eu tô acabando por desaparecer completamente. Não, vamos voltar aqui. O Lon Chaney pai tinha como característica essa tendência a não usar muitos recursos de maquiagem nas transformações dele. Ele fez personagens como o Médico e o Monstro, né, numa produção ainda da década de 20, e ficou mais conhecido pelo Quasimodo, a criatura sem forma, né, que está no Corcunda de Notre Dame, que assim foi conhecido o filme, que na verdade é o livro de Victor Hugo, chamado Notre Dame de Paris, né? Como Quasimodo, grande parte da caracterização dele se deve à própria organização corporal que ele faz, né? Quer dizer, aquela coisa do desafio do grande ator. O Lon Chaney Jr. não chega a ser nem um pouco o ator que o pai foi, mas ele tinha uma certa dramaticidade, uma certa coisa interessante. Então, quando finalmente na Galeria dos Monstros se chega ao lobisomem, que por razões de produção acabou se chegando mais tardiamente, foi justamente o Lon Chaney Jr., que acabou interessando os produtores para a realização do lobisomem, né? Interessante que o personagem principal nesse filme não é Lon Chaney Jr., na verdade, Claude Rains, que depois vai fazer o Homem Invisível, né? Então, há uma descrença, inclusive, na centralidade da figura do Lon Chaney, mas ela dá muito certo,
e gera uma série de outros filmes. E gera, sobretudo, é por isso que eu mostrei a máscara, essa caracterização aqui, que vai ser a caracterização clássica do lobisomem, né? Esse tipo de caracterização que foi feita por aquele... eu queria tanto lembrar do nome dele, agora eu esqueci. O grande... fico devendo essa, ou então põe aqui depois nas explicações, mas eu sabia o nome dele, era tão importante saber. O grande maquiador, o grande visagista, o grande criador dessas criaturas todas que trabalhavam na Universal e que inúmeros grandes artistas do cinema posteriores prestam culto a essa figura, que foi a figura que criou, né, o make-up para Boris Karloff do monstro Frankenstein, e quem criou também Jack Pierce. Que bom que eu lembrei. E que criou também a caracterização do lobisomem, né? Esse cara, que era um gênio, ele criou essa caracterização que funcionava muito bem. Então, aqui mesmo no Facebook, né, quando eu fiz a chamada ainda há pouco desse programa, eu coloquei lá a caracterização do Lon Chaney Jr., vestido caracterizado como lobisomem, e aqui também vocês viram na imagem que eu botei, né, tem uma versão colorida dessa caracterização, que era muito demorada de fazer. E como na época você não tinha muitos recursos técnicos para fazer isso de forma mais convincente, né? Nós estamos falando do começo dos anos 40, que é o período de declínio desses filmes do monstro, porque os Estados Unidos entram na Segunda Guerra Mundial e as coisas mudam de figura, o esforço de guerra leva todas as companhias cinematográficas a outras questões, muita gente do cinema, atores, etc., vão servir no exército, então tudo muda, né? E eles só vão retornar esses monstros nos anos 50, em reprises na televisão, né? E aí é uma outra história. Mas, enfim, como eles não tinham como fazer essa caracterização, o que eles usavam? Eles usavam um sistema de fusões, né? Que consistia basicamente em você filmar o rosto com uma parte da maquiagem, depois você marcava o espaço onde essa pessoa estava, a maquiagem era aplicada novamente no rosto para a segunda parte, a pessoa tinha que ficar imóvel, né? E ainda assim você percebe no filme, às vezes, umas variadas, né? Eu gostaria de reproduzir aqui a cena, que eu adoro, né, da metamorfose, quando sobe a lua cheia no céu, é uma composição absolutamente do canônico da narrativa cinematográfica. A lua aparece, cena da lua, em seguida, rosto do Lon Chaney Jr. com aquele olhar desesperado que ele já tem por natureza, né, olhando, e aí o rosto dele vai se transformando. E aí você repara que ele mexe, às vezes, a cabeça, porque era impossível. A maquiagem demorava muito para ser feita e ele tinha que ficar imóvel naquela posição para ter o outro take. Depois, os takes são todos juntados para produzir aquele efeito de continuidade. Isso é o processo do mascaramento, né? Quer dizer, na verdade, nós estamos aí diante de uma das características que a Susan Sontag apresenta, assim como o descontrole, né? Quer dizer, o monstro ele não pode evitar se transformar em monstro, né? Assim como também as características que podem impedir ou modificar o monstro. A longevidade, né? Que é muito mais presente nos vampiros, mas que também está presente no monstro, né? Porque ele vai e volta, né? Uma outra característica que a gente vai ver é a ferocidade ou a voracidade. Na ferocidade, os animais ferozes causam medo, ódio, mas tal medo é acrescido da fantasia de certas dualidades metafísicas, um tamanho extraordinário, uma inteligência demoníaca, uma invulnerabilidade sobrenatural, uma mutação inexplicável, que é o caso, né? Ele dá aqui o exemplo do King Kong, né, por causa do gigantismo, mas a gente pode lembrar também. E, além disso, a voracidade, né? Todo monstro é voraz e devora tudo que encontra pela frente. Então, o monstro é incontrolável, não dá para você impedir, né, ele. Né? O monstro também tem uma materialidade muito forte, né?
ele não é como o fantasma, que é, de certo modo, uma negação, um contraponto do monstro. O fantasma não tem materialidade, enquanto que o monstro ele tem uma materialidade excessiva. Né? Ele cita o caso aqui do Freaks, do Todd Browning, né? Antes do Todd Browning fazer o Drácula com o Bela Lugosi, né? Eu acho que era esse outro nome que eu estava tentando lembrar, ele faz ele faz o Freaks, que é, na verdade, quase uma reportagem com pessoas que tinham transtornos físicos graves, né? Como deformações mesmo. E é um filme, inclusive, difícil de ver, mas tem disponível hoje em DVD também. E, enfim, é possível ver na rede também. Que mais? A hereditariedade, quer dizer, aquela questão do mal. O mal é muitas vezes hereditário. Né? O personagem que eu ainda vou comentar aqui no Monstruário mais adiante, que eu acho que representa melhor essa ideia, é o nosso Zé do Caixão. Mas a gente vai voltar a isso. Né? A questão da contaminação também aparece, de certa forma, no lobisomem, né? Porque muitas vezes as justificativas apresentadas pelo lobisomem é que ele teve em contato com certa situação. Né? Por exemplo, você ser mordido por um lobisomem pode fazer com que você se transforme em lobisomem, seguindo aquela lógica de que você é mordido por um vampiro e você se transforma em vampiro também. Né? Tem uma citação muito interessante aqui que aparece numa outra classificação dos monstros que o Nazário propõe aqui, que eu já falei, da a Enciclopédia Filosófica Universal. Ele cita: o monstro, em sua irrupção, era considerado como signo anunciador e precursor de acontecimentos destinados, por decisão transcendente, a revolucionar a ordem do mundo e da história. Isso é uma das ancestralidades da noção de monstro. Quer dizer, toda vez que na Idade Média o cara viu um monstro, isso é sinal de alguma coisa vai acontecer. Né? Porque senão não estava aparecendo monstro aqui. Né? Então, na outra classificação proposta pelo Nazário, você tem os monstros antropomorfos: homem moral e ou fisicamente alterado, mutilado, deformado por natureza, doença, acidente, experiência ou radiação, autômato, criatura de laboratório, morto animado sob a forma de esqueleto, fantasma, aparição, múmia, zumbi, vampiro, homem-animal, incluindo o abominável homem das neves, o pé grande, licantropo, que é o lobisomem, e o lobisomem, extraterrestre e demônio. Tá? Então, essa seria uma outra classificação possível para este curioso monstro. Eu tinha dito que o monstro está, como diz o Jeffrey Jordan Cohen, ele habita as fronteiras. Deixa eu ver onde é que eu ponho isso. As fronteiras da diferença. E eu quero concluir falando sobre isso, falando sobre como aparecem depois, nos anos 60, principalmente, coisas como essa aqui. Né? Ilsa, a She-Wolf of the SS. Né? Esse aqui é uma espécie de híbrido de filme de terror, de filme pornô, né? Vocês já estão notando aqui pela própria caracterização da Ilsa com decotão, e de exploração do nazismo. Né? Exploração no sentido de que nos Estados Unidos, na faixa de filmes que seriam os filmes X, né, os filmes para adultos dessa época, buscavam-se motivos narrativos para justificar a presença da nudez. Então, por exemplo, produziram-se nos anos 60 muitos filmes sobre drogas, né? Porque os filmes sobre drogas eram filmes que permitiam que você falasse sobre uma pessoa que perdeu o rumo das coisas e que aí se desnudou, e aí você criava uma situação que podia fazer uma cena com sugestão sexual. Né? Então, o filme sobre droga passava por ser um filme educativo, na verdade, era uma oportunidade para você mostrar pessoas peladas e fazer a sugestão daquilo que sempre vendeu mais ingresso do que qualquer outra coisa. Né? E, da mesma forma, né, com a ideia, né, construída em torno daquilo que efetivamente ocorreu, né, que foram os campos de concentração, essa ideia da maldade sem limites, né, serviu muito também para construir uma espécie de paraíso imaginário,
onde quem tinha o poder, isso foi explorado inclusive pelo Pasolini, né, no Saló, quem tinha o poder poderia dispor dos corpos. Né? E essa ideia de poder dispor dos corpos induz, evidentemente, a uma possibilidade de exploração. E aí proliferaram filmes como esses, que são filmes que são ambientados em campos de concentração. Tem um que é Campos de Concentração das Foragidas, do não sei o quê, enfim, foram vários filmes desses, em que você reunia um monte de mulheres bonitas, né, com sugestão sensual, e aí a justificativa era que a figura era dona do campo de concentração, como o caso dessa aqui, e aí você tem o She-Wolf, né, quer dizer, a lobisomem, né, está nesse livro Profoundly Disturbing, né, que eu comprei numa bacia, que está o preço até que eu paguei na época, o livro que eu já falei para vocês, Shocking Movies, né, que mudaram a história, né, os filmes chocantes que mudaram a história. E essa é uma produção Z, né, de baixíssima qualidade, mas que tem como finalidade usar essa ideia, e eles usam esse imaginário da mulher lobisomem, que isso também vendia, né? Tanto é que depois isso vai aparecer no imaginário do cinema, a gente já vai ver isso. Uma outra questão que espreita os portões da diferença pode ser vista nesse livro que eu adoro, de uma ex-colega minha chamada Célia Magalhães. O livro se chama Os Monstros e a Questão Racial na Narrativa Modernista Brasileira. Eu acho que vai interessar muita gente. Né? Os Monstros e a Questão Racial na Narrativa Modernista Brasileira, porque, como nós sabemos, né, no assim chamado folclore brasileiro, né, você tem a aparição dessa figura do lobisomem também. Né? Desde a narrativa que foi patrocinada pelo Monteiro Lobato, dentro das aventuras lá do Sítio do Pica-Pau Amarelo, em determinado momento aparece a figura do lobisomem, até as narrativas que existem sobre isso, sobre a transformação do homem-lobo. Sempre me chamou muita atenção essa coisa de uma figura europeia como essa, do licantropo, penetrar no imaginário que era habitado por Saci Pererê, Mula Sem Cabeça, Boitatá, Curupira, e, de repente, entrar essa figura, que era muito mais europeia, no meio dessa legião, né? Cook, enfim, todas essas figuras esquisitas, né? ou do imaginário, né? que, se você for rastreando, tem muitas origens, né? Do imaginário popular, né? Até as outras que foram construídas já midiaticamente, como foi a história lá no Pernambuco da Perna Cabeluda, da Loura do Banheiro e tudo mais. Quer dizer, nessas mitologias sempre explica, Renato, se explica, She-Wolf, né, mulher-lobo, né, ela, inclusive, essa ideia da mulher-lobo explica-se, inclusive, pela ideia que, se você for rastrear, está presente em todo o imaginário ocidental masculino, que é a ideia da mulher demoníaca. Né? Então, portanto, a mulher lobisomem é justamente aquela que você tem que tomar cuidado, porque você não sabe de onde que vem, né, o espírito maligno que está dentro dela. Mas isso também calibra uma leitura racista. Né? E aí foi que eu encontrei isso, porque eu ficava me perguntando o que está fazendo essa figura do lobisomem no imaginário, não é, brasileiro. E aí eu achei as seguintes coisas no extraordinário livro da Célia. Né? A primeira coisa é a questão da infiltração e da contaminação. A Célia também cita as noções de invasão de um corpo estranho, um hóspede, um parasita, um vírus, ao enclausuramento doméstico e da infiltração em terreno poroso, que tem uma ligação direta com a ideia da contaminação. E aí, novamente, vem a Susan Sontag. Não da imaginação do desastre, mas de um texto muito posterior, que é de 1988, quando Susan Sontag escreveu sobre a AIDS, né? A doença e sua metáfora, né? Que são úteis para a elaboração dessa ideia e podem ser usadas para desestabilizar a ideia da vampirização como transfusão de sangue ou nutrimento. Segundo o autor, as duas metáforas básicas para a AIDS são a invasão e a poluição. O ambiente doméstico das células é subvertido pelo vírus infeccioso, isso está presente no imaginário do vampiro, está presente no imaginário do lobisomem também. O inimigo estranho que se infiltra naquele ambiente com o mesmo potencial que, conforme geralmente se considera, a AIDS tem na sociedade.
o vírus ou parasita, então, transforma aquele meio. O processo de transformação é tal que a célula se mescla ao vírus. O invasor fixa a residência permanente como uma forma de conquista familiar nas narrativas de ficção científica. As próprias células do corpo tornam-se o invasor. E a gente sabe que houve uma sofisticação disso, né, porque no vírus da Covid-19, essa capacidade, né, de criar uma permeabilidade com o corpo aumentou substancialmente. Quer dizer, a gente fica pensando o que Susan Sontag diria hoje em dia, né? Lembrando que a Susan Sontag escreveu essas coisas também em função dela mesma ter lutado contra um câncer. Então, ela se preocupou muito com essa questão. Mais adiante, a Célia vai falar sobre as narrativas que alimentaram o romance Macunaíma, do Mário de Andrade. Né? Em Macunaíma, o narrador discorda do antropólogo Cort Grunberg, quando esse identifica Ursa Maior com Saci. Para o narrador da Rapsódia, a Ursa Maior é Macunaíma, o herói. Como se vê, são múltiplas as possibilidades de colagem e hibridização dos mitos. Paradoxalmente, na consulta a dicionários ou textos sobre folclore nacional, encontram-se os registros relacionados com a Ursa Maior de Exu, de lobisomens, sacis e zumbis. Né? Então, aí entrou uma figura nova, que é o zumbi. Né? Então, na verdade, e ela diz, nota-se uma lacuna no registro do vampiro como figura do nosso folclore, no Câmara Cascudo de 1972 e no Araújo de 76, o imaginário da música popular estaria talvez mais propenso à infiltração de outros mitos, porque ela está falando também daquela acumulação que tem lá na música, um saci, um lobisomem, um saci pererê, etc. Quer dizer, mas, por exemplo, no Macunaíma, do Mário de Andrade, não tem, se não me engano, só uma alusão muito rápida à figura do lobisomem, mas não tem essa incorporação. O Macunaíma é uma rapsódia, né? Ou seja, ele é uma coleta de lendas. Né? Mas o narrador se permite fazer um reparo ao modo narrativo de um viajante estrangeiro, né? Que retrata, né, faz um determinado tipo de retrato ao qual ele opõe um reparo, dizendo que Macunaíma tem que ver com a Ursa Maior. Né? E, portanto, tem que ver com a estrela, com o mundo, que é um mundo também que está associado com os corpos celestes e naturalmente, com a Lua. Queria indicar mais um livro que eu acho que é um livro fabuloso, do Adriano Messias, um livro difícil, porque muito largo, mas um livro realmente excepcional, que se chama Todos os Monstros da Terra, Bestiários do Cinema e da Literatura, publicado pela Educ, com coedição da FAPESP. Esse que é uma verdadeira enciclopédia sobre lobisomens. Aqui, então, eu achei as conexões definitivas, né, para essa questão do lobisomem. Diz ele, por exemplo, na página 73, dentre os animais selvagens populares na Idade Média, 3 foram marcantes. Ele se vale do Jacques Le Goff para descrever isso num livro de 2002. O urso, o rato preto e o lobo. Esses 3 animais. O urso, o rato preto por causa da peste, claro. O urso, né, por ter funcionalidades na companhia dos humanos. E o lobo. O primeiro vivia na porta do bufão para apresentações na ponta da corda, perdão, do bufão para apresentações de cunho circense. Sabe-se que na Idade Média tinha muito essa coisa do circo com a figura do urso, né, domesticado. Integrante do Roman de Renard, essa obra tão importante, provavelmente escrita anônima. O segundo, que é o Rato Preto, foi pouco presente na literatura medieval e sua fama ficou ligada às pandemias, apesar de ter trazido menos a peste do que o lobo e a raiva. Numa das cenas fundamentais de Nosferatu, de Murnau, né, o barco, que não é conduzido por ninguém, do vampiro, chega à cidade e de dentro do barco saem ratos. O último, né, que é o lobo, sim, pode ser considerado o grande animal da imaginação camponesa, combatido e diabolizado como representação do homem herege. Vejam só. Redimido, entretanto, por São Francisco de Assis, que, como se sabe, ele acolhe os lobos. Né? Existe uma prática franciscana disso,
que acontece em Minas Gerais, no Mosteiro do Caraça, onde você tem lobos selvagens, que você alimenta os lobos de noite, né? E tem o uivo do lobo, que a gente ainda não falou, vamos chegar lá. Mas, diferentemente dos pequenos lobos autóctones, como os que recolheram Rômulo e Remo e estavam presentes nas Lupercais, os grandes lobos siberianos das estepes vieram trazidos pelas invasões bárbaras e causaram enorme pavor. Vocês já estão entendendo, né? Quer dizer, na verdade, o lobo era a diferença absoluta, porque veio com os bárbaros. Quando o homem fraqueja, o lobo acorre e devora. Por exemplo, na Guerra dos 100 Anos, em Paris, descreveu seu surgimento de lobos que pareciam especializados em antropofagia. Talvez a partir da presença desses canídeos maiores tenham provindo várias historietas que se tornaram populares na tradição europeia. Lobos que raptavam e devoravam crianças. Se alguém está lembrando aí daquela coisa que se dizia a respeito dos comunistas, olha aí. Que rondavam os casebres em busca de uma brecha para apanhar sua presa, figuras terríveis transpostas para as canções de ninar, as quais repetiam seu morno lu, transpostas para várias línguas, em parte, provavelmente, por alusão ao loup francês e também ao abominável loup-garou, que vem a ser nada mais, nada menos do que lobisomem. Loup, lobo em francês, loup-garou, lobisomem, a pronúncia é não, já voltamos, estamos aí. Loup-garou, além dessa fera, existia o ours-garou, que era uma espécie de urso-homem, no imaginário dos franceses, o qual parece ter cedido lugar à preferência lupina. O lobo à espreita ou o lobo à porta, tanto em Esopo de La Fontaine, portanto, nas fábulas de Esopo, nas histórias, vamos lembrar lá do lobo dos 3 porquinhos, também assumia feições mais ousadas no lobo já dentro de casa, aquele quase insuspeito monstro sob a pele de um parente que podia ser a vovozinha do Chapeuzinho Vermelho ou o próprio pai que, após a transformação, devorava a filha bebê, como acontece em uma história antiga recontada por mim. Ele mesmo cita num outro livro dele, do Messias. Na ânsia de se apreender o animal selvagem e expor ao mundo as curiosidades de um reino muitas vezes pouco acessível, no fim da Idade Média, tornarem-se populares os parques de animais, antecessores dos zoológicos, como aquele que ganhou fama na Rue de Lyon-Saint-Paul, em Paris, mas do qual nada mais resta. Para o escritor e reverendo Sabine Barry-Gould, o lobo foi o animal por excelência a incorporar o fantástico na Europa. Suas pesquisas sobre as narrativas populares destacaram a Escandinávia, com especial valorização à cultura norueguesa, como um espaço em que os lobos migravam para formas humanas com certa facilidade. Varger tinha seu duplo significado em norueguês, queria dizer lobo e também homem ímpio. Quer dizer, aquele que era muito pecador, que fazia muita sacanagem e tal, virava lobo. Esse Varger é o inglês were, da palavra werewolf, e o garou, do varou francês. A palavra dinamarquesa para lobisomem é varulv, a gótica vairulv. A associação entre lobo e bandidos era tão comum que os proscritos tinham que ser expulsos como lobos e perseguidos até onde os homens pudessem caçá-los. Daí, aquele final de filme que é característico, está presente na versão de 1931 do Frankenstein, 32, na versão de 31, nos filmes de lobisomem, que é sempre aquela perseguição ao final. O monstro é sempre perseguido ao final. Lá, em 1919, no gabinete do Dr. Caligari, o que acontece quando o pessoal descobre que o Caligari é o verdadeiro assassino, que é ele que comanda o sonâmbulo lá? A multidão enfurecida sai atrás dele. Essa prática sempre. Ainda na Noruega, acreditou-se por muito tempo que algumas pessoas poderiam ser encantadas por homens trolls, transformando-se em lobos, os ursos, mas retornando em seguida à forma humana, por séculos, bruxas ou pessoas que fizessem pactos com o diabo
conseguiriam realizar várias proezas, como fazer chover granizo, raptar crianças para os sabás ou se transformar em lobos. E ainda, porque ele vai fundo na história aqui, então eu quero aproveitar aqui o que o Adriano Messias coloca, porque tem coisas muito boas. Na antiguidade grega, dois extremos da presença lupina. Enquanto Circe transformava os homens que seduziam em animais, dentre eles o lobo, Zeus amaldiçoou Licaão para aquele rei ter matado, cozinhado e servido o corpo de um prisioneiro aos seus convidados. Outra versão diz que ele sacrificou um bebê ao grande deus do Olimpo. Reconheceram? Eu falei dele hoje aqui. É o Licaon, que eu li antes no Baldur's Gate. Tá certo? Dessa feita, o mítico soberano da Arcádia foi transformado em lobo por seu ato de impiedade e selvageria. Licaon veio ainda a ser mencionado em A República para Platão, que não é citado lá. O lobisomem era a metáfora do tirano. Né? Daí que talvez o lobisomem associado aos nazistas tenha um pouco disso. A literatura medieval também explorou o apavorante tema, os lobisomens de Ossori, na escrita do galês Giraldus Cambrense, eu acho que eu não estou pronunciando correto esse Ossori, deve ser Ossori, ou alguma coisa assim, ou Ossori. O Lai de Bisclavret, de Marie de France, no século XII, ou ainda Le Roman de Guillaume de Palerme, cerca de 1200, um poema que apresentava um lobisomem benevolente. No século XVI, o livro La Démonolatria, a Demonolatria de Nicolas Rémy, que veio a substituir o sucesso do Maleus Maleficarum, que é um livro fabuloso, comentado pelo filósofo Michelet, apresentava uma passagem em que dois homens invejosos dos rebanhos do vizinho se jogaram pelo chão e pronunciaram uma fórmula mágica, e essa fez aparecer um lobo demoníaco que atacou uma ovelha, enquanto em Flagellum Maleficorum, de 1462, de Petrus Mamoris, o lobisomem seria um lobo comum, possuído pelo diabo. De fato, o lobo tem uma relação estreita com o diabólico na cultura de vários povos em diversas épocas. A sua domesticação provavelmente se deu por volta de 15 mil anos antes de Cristo, na Ásia Oriental, mas não foi suficiente para tornar o animal simpatizado. Matilhas selvagens sempre causavam terror aos aldeões devido ao roubo e assassinato de filhotes de animais e também de crianças. Associado à lua cheia e à noite, o lobo tornou-se copartícipe de uma divisão maniqueísta do mundo, em que a escuridão se mostrava com atributos opostos aos do dia e o excesso de exposição ao luar poderia trazer a loucura das pessoas. Quer dizer, tome um banho de lua, você vai ver se você não vai virar lobisomem. Né? E depois, páginas e páginas e páginas adiante, o Messias vai chamar a atenção nesse, repito, o livro é muito legal. Todos os monstros da Terra, bestiários do cinema e da literatura, exaustivo, é um livro exaustivo realmente. Né? Vocês encontram nessa outra passagem aqui, vocês encontram já na página 2.906, os anos de 1930, a Galeria dos Monstros. Como foi explicado, o corpo pesado e bruto dos monstros, dos sideshows, foi aos poucos se desmaterializando no final do século XIX para habitar o jogo de luz e sombra da tela cinematográfica, porque antes existiam monstros muito grandes. Né? Assim atingiu-se o universo fantasmagórico e ilusório da óptica e do movimento, uma época em que também se vislumbrava com fervor a sombra do que se suspeitava na interioridade dos corpos por meio do avanço da tecnologia dos raios-x. Sim, o raio-x tem uma importância fundamental porque ele revelava o interior. E como o lobisomem é alguém que está lá, né, no protoplasma do corpo, então, todavia a suposta evanescência dos monstros, dos carnivals, jamais acarretaria sua extinção. Carnival, vejam bem, é um termo empregado para se referir aos empreendimentos que contavam com espetáculos de viés circense, vaudevilles, brinquedos, parques de diversões, etc. Então, uma das coisas que fez alimentar esse imaginário foi justamente essa proliferação dos carnivals, que eram justamente esses parques de diversões. Né? E depois, finalmente, nos anos 80, quando essa história já está bem avançada, ele vai falar aqui de alguns filmes, né, da genealogia dos lobisomens. Aqueles anos tiveram a sequência de Guerra nas Estrelas, O Império Contra-Ataca, Star Wars Episode V, The Empire Strikes Back, do Irving Kershner, de 1980,
enquanto Iluminado, The Shining, de 1980, de Stanley Kubrick, mostrava-se como uma das melhores adaptações de Stephen King para o cinema e um dos marcos da carreira de Kubrick. Aí vale comentar a confusão que se produziu, por exemplo, quando algumas vezes as pessoas me viram com essa máscara e aí olhavam para a máscara, como alguém deve ter visto aqui, quando eu apareci, olhavam para a máscara e diziam assim, olha lá o Chewbacca. O Chewbacca, gente, da Guerra nas Estrelas, é nada mais, nada menos do que uma adaptação da figura do monstro lobisomem do Lon Chaney, tá certo? Então, não tem nada demais, isso é uma continuidade, quer dizer, na verdade, a cultura pop ela vai canibalizando umas coisas e roubando umas coisas e levando para outros lugares. Em 1981, 2 filmes de lobisomem disputaram o Oscar de melhor maquiagem. Grito de Horror, The Howling, de Joe Dante, né? E um lobisomem americano em Londres, The American Werewolf in London, de John Landis, né? Que ficou com o prêmio. Grito de Horror trouxe aspectos comuns ao giallo e aos snuff films, além do uso de uma fotografia sufocante com excelentes usos da luz e dos elementos característicos de histórias de lobisomem, como a floresta escura, a névoa, a lua cheia, além do seu horror visceral que se misturava ao ambiente da fábula. Um lobisomem americano em Londres é hoje considerado cult e clássico e ficou muito apreciado por várias de suas cenas, dentre elas a de transformação de um homem em lobisomem sem qualquer uso de recursos digitais. Sem dúvida, ambos estão entre os melhores filmes de lobisomem feitos até hoje. E, de fato, o Lobisomem Americano em Londres é um filme incrível, né? E ele justamente dá esse salto em relação à metamorfose, né? Que, no caso do Lon Chaney, era uma metamorfose ainda... Mas eu acho super poética, super bonita. Bom, e eu vou concluir com um poema no qual eu já usei num vídeo que eu acho que está perdido, uma certa homenagem que teve na Casa das Rosas ao Décio Pinhatari. Eu usei essa máscara aqui porque eu fiz um filme em que eu pegava uma ideia do Ivan Cardoso, dos filmes do Ivan Cardoso, do Terrir, né? Esse filme especificamente era O Segredo da Múmia, né? Que tinha uma cena que se passava no Oriente, no cara, e aí eu pegava e, de alguma maneira, eu fazia uma performance que literalizava, repare, tornava literal, não tornava literatura, literalizava, tornava literal a metáfora construída no poema do Décio Pinhatari, que fala... em outros poemas ele fala dos cavalinhos e tudo mais, mas ele tem um poema, o Décio, chamado O Lobisomem. E é esse poema que eu vou ler para concluir a nossa conversa de hoje, a nossa lupina conversa de hoje. O Lobisomem é um poema dos anos 50, e O Lobisomem, é importante assinalar, foi um poema, vamos dizer assim, de reunião do grupo Neugandas, porque foi a partir de ter visto esse estranho poema publicado no jornal, né, que o Augusto e Haroldo de Campos acabaram se aproximando de Décio Pinhatari, e aí se formou o trio, né, da poesia concreta. O Lobisomem. O amor é para mim um iroquês de cor amarela e feroz catadura, que vem sempre a galope, montado numa égua chamada Tristeza. Ai, tristeza, tem cascos de ferro e as esporas de estranho metal, cor de vinho, de sangue e de morte, um metal parecido com ciúme. O iroquês sabe há muito o caminho e o lugar onde estou à mercê. É uma estrada asfaltada, tão solitária quanto escura, passando por entre uns arvoredos colossais que abrem lá em cima suas enormes bocas de silêncio e solidão. Outro dia, eu senti um ladrido de concreto batendo nos cascos. Era o meu iroquês que chegava no seu gesto de anti-Quixote. Vinha grande, vestido de nada, me empolgou corações e cabelos, estreitou as artérias nas mãos e arrancou minha pele sem sangue. E partiu, encoberto com ela, atirando-me os poros na cara. E eu parti, travestido de dor. Dor roubada da placa da rua, ululando que o vento parasse de açoitar minha pele de nervos. Veio o frio com olhos de brasa, jogou olhos em todo o meu corpo. Encontrei uma moça na rua
Implorei que me desse a sua pele e ela disse, chorando de mágoa, que era mãe, tinha seios repletos e a filhinha não gosta de nervos. Encontrei um mendigo na rua, moribundo de fome e de frio. Dá-me a pele, mendigo inocente, antes que ela te venha buscar. Respondeu, carregado por ela, me devolves no juízo final? Encontrei um cachorro na rua, ó cachorro, me cedes tua pele? E ele, ingênuo, deixando a cadela, arrancou a epiderme com sangue toda quente de pelos malhados e se foi para os campos da lua. Fui, então, fantasiado a travesti, arrojado na escala do mundo, e não houve lugar para mim. Não sou cão, não sou gente, sou eu. Iroquês, iroquês, que fizeste? Até o próximo monstruário, gente. Boa noite.